Olá, profissionais do CREA, com Fé Mútua, esse sistema maravilhoso, que estamos aqui com o presidente Daniel Iglesias, estamos aqui estreando o nosso quadro de cara com o presidente, com o nosso professor aqui, ilustre, professor, doutor em sistema de produção vegetal, né, o engenheiro agrônomo Danilo dos Santos. Danilo, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. É um prazer, eu nem sabia que era estreia, mas obrigado por ter privilegiado ainda ser estreia. Muito bem, estamos aqui diretamente, inclusive, dos estúdios da Unitins, gentilmente cedidos, como também cedido professor da Unitins também, né? Sim, sou docente da Unitins e também da UBRA, atualmente dou aula nos dois cursos de engenharia agronômica. Então tá tranquilo, né, o Daniel, professor Daniel também, né? Sim, sou professor na UBRA também, na UFT. Já dei aula na engenharia agrícola, né? Então, não que eu entenda muito da parte agrícola não, mas da parte da engenharia civil que tem dentro da engenharia agrícola, eu já tive um pezinho lá dentro. Bacana. Legal, e outra coisa, hoje nós vamos falar da Agrotins, que a Secretaria de Agricultura está organizando esse evento que é gigantesco aqui para a região de agronegócios, e o CREA vai ter uma participação importante lá, né? Sim, a gente está com um stand dentro da área institucional, na Agrotins, para poder se fazer presente, poder estar mais próximo do agronegócio, mais próximo dos profissionais e realmente mostrar que o CREA não é um local fechado em si, que ele pode estar aberto, pode estar em outras ações, e a Agrotins é fundamental para isso. Dia 10, está todo mundo convidado, vai ter o evento Café com CREA dentro da Agrotins, vai ser na primeira manhã de Agrotins. Sim, primeiro dia. E a primeira palestra, será um ciclo de 4 palestras, a primeira palestra do Café com CREA, com o nosso professor, né, professor? Estrear o segundo ambiente também. Manejo de adubação foliar. Dá um spoiler pra gente aí, que vai ser voltado para estudantes, para agrônomos, para produtores de maneira geral, né? A ideia lógico, abordar justamente alguns conceitos e falhas do manejo de adubação foliar. A adubação foliar, até pouco tempo atrás, ela era muito criticada. Ninguém tinha consciência, uma descrença muito grande, não funciona, não tem resposta. E hoje, pela tecnologia, as pesquisas mostraram que sim, as plantas respondem à adubação foliar. Lógico que não substitui a aplicação via solo, que é a principal fonte de absorção nutricional, tem que ser via raiz, mas é uma excelente ferramenta para nutrir a planta em possíveis estresses ou uma suplementação por uma falha do manejo do solo também. Ô, presidente, chama de professor, né? Estamos com essa de professores, professor doutor, professor mestre em engenharia ambiental. E é um embate bom aqui, né? Mas que hoje já está, de certa forma, contornado pelas tecnologias, pela conscientização, né, da importância aí desse manejo todo ser feito de maneira sustentável. O debate ele é complementar, né? As profissões, a forma de atuação são muito parceiras hoje em dia, ainda bem, né? Porque a produção de alimentos, principalmente, ela é necessária, o mundo precisa de alimento, o Brasil é um ótimo celeiro de alimento, produtor de alimento, e a engenharia ambiental e toda a preocupação com o meio ambiente caminhando junto vai garantir que nós continuemos grandes produtores por muito tempo, de maneira rentável, sustentável, efetiva. Funciona muito bem, com certeza. Como consumidor, diga, a sociedade precisa, viu? Do engenheiro civil lá na agronomia e do agrônomo lá também com a consciência ambiental. Então, espero que vocês se entendam, tá? Tranquilo. Tem que ter a conversa nessa comunicação e hoje, pelos dados, consegue-se produzir muito mais alimentos sem derrubar nada, preservação à mata. Porque tem muito área degradada, área com baixa produtividade. Então, se tiver profissionais, começar a ter essa preocupação de começar a recuperar essas áreas, e a tecnologia estão aí justamente para melhorar e ter culturas com maior resposta produtiva. Professor, o Tocantins é agro, então Tocantins é tech, é pop, é tudo, né? Então você vai tratar do manejo de plantas daninhas também, né? Um dos subtemas, né, que você vai tratar lá, e que num espaço como o nosso, com tanta produção, tanta lavoura, tanta soja, né, presidente, que me parece que tem que ter muita atenção para você não danificar de alguma maneira a lavoura em si, né? O uso de produtos, né, o produto químico chamado herbicida, que é para o controle das plantas daninhas, ele é uma ferramenta de controle, mas tem diversas outras maneiras de controlar, como a própria modo de sistema de cultivo que vai ser adotado para a cultura,
controle preventivo, que é evitar a propagação das estruturas reprodutivas dessas plantas daninhas, a escolha de cultivar de material com alto vigor, com bom crescimento, para ganhar competição. O uso do químico, nesse caso, para dessecar essas plantas daninhas, ele é uma ferramenta. Porém, pela facilidade, ficou como a única e a principal. E por isso acaba trazendo alguns transtornos, porque qualquer erro de aplicação, tecnologia de aplicação, se for aplicação aérea, tiver um vento da deriva, você queima o pessoal vai sair da palestra já mais preparado, pelo menos consciente. Do que isso a gente vai ter. Presidente, o CREA, do ano passado para cá, ele deu uma guinada, dando atenção ao agronegócio tocantinense, né? Que acredito que sua gestão viu que era possível ter uma atenção maior. Então, como é que você enxerga, né, isso de trazer grandes professores para um evento do CREA? Sim, o Tocantins é basicamente agro, né? E aí o CREA, junto com a engenharia e agronomia, trabalhava historicamente dentro da zona urbana. E então, essa aproximação, ela tem que ser gradativa. Nós estávamos conversando com o professor, precisamos que tenham profissionais habilitados, da mesma forma que ele, da mesma forma que a conscientização que ele traz, e esses profissionais habilitados no estado inteiro para tratar do agronegócio, passa por um primeiro estágio que é o da conscientização da população, dos produtores, da sociedade, de quão relevante é ter um engenheiro correto para aquele manejo, o profissional adequado, qualificado, para aquela ação. Então o CREA vai nesse momento, nesse ano de 2021, 2022, aumentando o seu enfoque na região agro, na produção rural de maneira geral, para que essa conscientização gerem trabalhos, serviços mais qualificados, que o engenheiro esteja empregado, a sociedade protegida, o produtor feliz com o aumento da sua produção e todos ganhem com isso. Então o CREA, nesse primeiro momento, né, de aproximação, é muito voltado à conscientização, não deixando para lá o seu trabalho de fiscalização. O CREA, sim, tem que fiscalizar o exercício legal da profissão, tem que garantir que a sociedade esteja protegida, que o engenheiro adequado esteja no local adequado, mas não adianta fazer isso de uma maneira atropelando. A conscientização faz parte da fiscalização. Inclusive, a palestra que vem na sequência do professor, lá no nosso Café com CREA na Agrotins, dia 10 de maio, sim, vai ser do professor Juliano Milhomem, vai ser sobre responsabilidade técnica do engenheiro agrônomo, né, em revendas de agrotóxicos. Então acho que vai ser bem complementar, né, ao que nós estamos conversando aqui, ao seu tema e ao papel do CREA, né? A importância da RT na agronomia também. Sim, e a abordagem do professor Juliano, ele também é professor da UBRA, né, e também atua na DAPEC, então ele tem muito conhecimento prático e ele vivencia as possíveis falhas que tem de atuação, de como ter a atuação profissional mesmo do agrônomo e onde falta esse profissional. Então a abordagem, a gente chegou até a conversar quando teve o convite lá da palestra e ele falou, vou lá também e tal. A gente chegou até a trocar uma ideia e ele deu um spoiler também da palestra dele, vai ser muito interessante, assim, vai ser bem para conscientizar também, para todo mundo sair alinhado. Falando de conscientização, o produtor tocantinense, ele já entende que o responsável técnico, o engenheiro agrônomo, vai dar segurança, vai minimizar o risco de perda? Será que ele já enxerga? Eu tinha essa dúvida também. Eu ia fazer essa pergunta, professor. Como é que você enxerga hoje o Tocantins a nível de aceitação e de trabalho do engenheiro agrônomo na prática mesmo? O que eu tenho contato com alguns produtores são de referência, eles têm essa consciência. Tanto que eles têm agrônomos na equipe técnica e agrônomos setorizados, responsáveis por função de aplicação, função de adubação. Dá diferença na conscientização do pequeno produtor, médio produtor e grande produtor? Dá muita diferença, isso tem. O pequeno produtor ele fica muito mais pela assistência técnica do Estado, né? Aí, às vezes, o Estado não tem condição de dar assistência correta para todos os pequenos produtores. Isso pode colocar a lavoura em risco, né? Pode, principalmente se tiver aplicação de... Pode colocar a gente em risco também, pode? Pode. Mas se não utilizar os produtos de forma consciente, lógico que vai ter risco para todos. Porque, trazendo esse assunto importante, porque o CREA é um instrumento de defesa da sociedade, né? Sim, mas a gente garantindo que tem o profissional
que estudou para aquilo, que conhece aquilo e que ele seja respeitado a sua atuação, então que não seja algo de protocolo, que é a preocupação nossa, a mesma que o professor representou agora. Papel, né? A mesma que o professor representou. Se tiver alguns funcionários públicos, ente público, com pouca gente para atender muitas produções, realmente não consegue fazer de uma maneira adequada. E aí corre esse risco, com certeza. Mas a partir do instante que essa conscientização começa a acontecer e a fiscalização começa a pegar no pé do governo do estado também, que ele tem uma equipe adequada para poder atender esses produtores, a gente vai minimizando o erro, cada vez minimizando mais. Maravilha. Lembrando então, dia 10 de maio, primeiro dia da Agroteams, então se programe, porque pro dia 11 já saiu na televisão um monte de coisa, o cara se programa, mas tem que se programar pro dia 10, De 9 a meio-dia, palestras excepcionais, começando com o nosso professor doutor Danilo dos Santos, sobre manejo da adubação foliar, desses temas com relação ao manejo de plantas daninhas, nutrição de plantas, etc. Depois vemos com responsabilidade técnica do engenheiro agrônomo em revendas de agrotóxicos, com o professor Juliano Milhomem. Depois teremos uma palestra interessante aqui que eu vi, o presidente, que também, como a gente estava falando, que não deve existir, mas esse embate, de certa forma, mais politicamente correto, digamos assim, do engenheiro ambiental. Então a gente vai ter ações empreendedoras para o licenciamento ambiental no Tocantins, com a engenheira ambiental Juliane Coutrin Nazareno, que é inclusive inspetora do CREA lá em Araguaína, e finalmente o mercado de trabalho e empreendedorismo na área de engenharia civil tocantinense, com o engenheiro civil Wellington César, que é engenharia civil, quero que comente, né, está obviamente diretamente ligada também ao agronegócio, né? O agronegócio não existe também sem a engenharia civil. A engenharia civil, ela vai desde da parte de galpões, infraestrutura da própria produção, fundações de silos, galpões, armazéns, até mesmo a infraestrutura viária. Então, como a gente vai permitir que essa produção seja escoada de uma maneira adequada, rápida, barata, né? Pontes, viadutos, estradas, como a gente garante o fornecimento de energia, água. Então, as engenharias se complementam. Não tem como ter o agro sem que exista uma infraestrutura ao redor disso tudo. E a parte de infraestrutura é algo ainda que muitos estados, regiões agrícolas ainda pecam, né? Por exemplo, tem muitas áreas, grandes produtores de grãos, que ainda perde-se muito produto por não ter estradas no próprio Tocantins, inclusive. No próprio Tocantins tem muito. E eu vou dizer outro assunto que também o engenheiro às vezes não é tão afeito a ele, mas que nós teremos uma palestra também, meio-dia, na sequência do Café com CREA, teremos uma palestra sobre assessoria comercial no mundo da engenharia e agronegócios, com o palestrante Felipe Rivello, consultor, né, do CREA Tocantins, que vai estar lá também, estão convidados para participar, para complementar também as ações aí da sua produção. Isso é importante também. Toda a parte comercial também é fundamental, né? O agronegócio é um business. É algo muito grande, né? Que a gente, quando fala assim, agronegócio, muita gente pensa que é a fazenda em si, ali, que o produtor está produzindo. Não, tem tudo um processo antes da porteira e depois da porteira. Aí entra todas as engenharias, toda a parte de marketing, comércio, engenharia civil, engenharia de produção, tudo interligado para o agro acontecer. E a gente for pensar, o marketing ele também pode ser tratado de uma maneira individual, do próprio engenheiro, de como ele consegue fazer a própria venda do seu serviço de uma maneira que ele consiga ser bem remunerado, que ele consiga ser valorizado, que ele se sinta bem de prestar aquele serviço. Que ele tenha serviço de projetos continuamente. Que ele tenha continuamente, né? Então, assim, ele vai além do macro, você pode trabalhar no indivíduo, né? Então, a discussão de como se portar, de como transmitir informações, de como venda de maneira geral. O engenheiro é um autônomo, e cada autônomo é uma empresa em si, né? Então, sim. E venda não é fácil. Ser vendedor é algo que E dentro da engenharia a gente não aprende isso, né? A gente não aprende. Pois teremos uma chance lá também na sequência do Café com CREA no dia 10, com essa palestra lá com o palestrante Felipe Rivello. Professor, muito obrigado aí. Eu que agradeço. Todo mundo convidado para assisti-lo de uma maneira mais completa, né? Temos alguns spoilers hoje, né? Mas teremos algo bem técnico e mostrar fundamentos práticos, né? Tanto da adubação foliar e depois do manejo de plantas daninhas, para ter mais essa conscientização mesmo de métodos de controle e sempre procurando ter
ação consciente com o ambiente, né? Que isso é fundamental, ter produção agrícola, agropecuária associada à preservação ambiental. Presidente, valeu também. E até a próxima. Pode dar uma palavrinha aí para o meu convite? A gente está muito feliz de estar participando da AgroTeams e poder trazer aquilo que os engenheiros, os agrônomos, os geocientistas pedem para a gente. Que a gente tenha uma proximidade, que a gente traga profissionais gabaritados para poder tratar de assuntos técnicos também e que possa acolher todas as profissões do estado inteiro de uma maneira mais uniforme. Acho que a AgroTeams vai ser um ponto fundamental. Desde já a gente agradece a proximidade com as universidades, que são parceiros desde o primeiro dia e até hoje têm sido parceiros do CREA nessa gestão e vai continuar sendo com certeza até o final. É isso aí, então valeu pela audiência, quem chegou até aqui. Hoje foi o professor Danilo aqui de cara com o presidente, vamos ver quem vai ser o próximo. Até mais!